Hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise sintática, tá certo? Porque é fundamental que você consiga interpretar textos e nós vamos tentar fazer isso do que você vai aprender hoje, certo? Então vamos lá, começar o nosso trabalho aqui. Primeira coisa, nós vamos ver que no nosso hino nacional nós temos alguns termos da oração. O sujeito, o verbo, o complemento, o adjunto e o vocativo. Prestem atenção. Eu não vou aqui conceituar sujeito, nem verbo, nem complemento de verbo, porque a gente vai tentar aprender tudo isso analisando o texto, certo? Se no final das contas você não conseguir aprender pelo texto, a gente dá uma definiçãozinha em cima disso. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui esses 5 termos porque eles são os que mais aparecem nos trechos do hino nacional que nós selecionamos para essa aula, tá? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente escreve ou quando a gente lê, nós fazemos dois tipos de procedimento. Nós fazemos uma leitura com frases na ordem direta e na ordem inversa. O que é que vem a ser uma ordem direta? É uma oração, uma frase, um verso de um poema, enfim, que tem essa sequência que você vê aqui, ó. Um sujeito, um verbo, um complemento de verbo, um adjunto adverbial ou dois adjuntos adverbiais. Normalmente, quando a gente fala uma frase numa ordem direta, essa é a sequência sintática desta frase. Por exemplo, quando você diz o menino joga bola todo dia na rua. Quando nós falamos, normalmente a gente usa primeiro o sujeito, você está vendo aqui em amarelo, depois nós usamos o verbo, depois a gente usa um complemento verbal, depois a gente usa um adjunto adverbial e pode usar um segundo adjunto adverbial, tá certo? Quando nós costumamos principalmente falar, a gente segue esta sequência. Uma criança mesmo já tem na sua gramática internalizada essa organização da frase: sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Essa é uma ordem nacional, digamos assim, da nossa capacidade linguística, certo? Todos nós falamos seguindo essa ordem aí. Mas, quando a gente trabalha alguns textos específicos, por exemplo, a poesia, nós costumamos fazer o que chamamos de ordem inversa. E o que vem a ser isso? As frases vão aparecer de uma outra maneira. Elas vão ser organizadas diferentes. Olha só, nós podemos ter uma frase começando com um adjunto adverbial, depois nós vamos ter um verbo, a gente pode ter um complemento desse verbo na sequência, depois um segundo adjunto adverbial e, por último, um sujeito, tá? Um modelo assim mais sintetizado, a gente diz que começa a frase pelo predicado, ou seja, pela informação, depois é que vem o sujeito, tá? Então nós vamos ter aqui como exemplo, olha só, todo dia joga bola na rua o menino. Você observa aqui pelas cores. Nós começamos com um adjunto adverbial, depois nós temos um verbo, depois do verbo a gente tem o complemento, que está em azul, um adjunto adverbial 2 e por último, o sujeito. Então vejam, todo dia joga bola na rua o menino. Esta oração está na ordem inversa, ok? A oração anterior está na ordem direta. Começa pelo sujeito, para o verbo, complemento e os adjuntos. Aí você agora diz, ok, mas por que nós estamos vendo essa colocação de frases na ordem direta e de frases na ordem indireta? Porque quando a gente trabalha um poema como este aqui, se você souber identificar os termos sintáticos de uma oração, você com certeza não vai ter dificuldades para fazer a interpretação textual e, ao mesmo tempo, análise sintática. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos
brilhou no céu da pátria nesse instante. É bonito, muita gente canta, muita gente erra e quase ninguém consegue interpretar. Então vejamos aqui. Este poema, esse trechozinho do nosso hino nacional, ele está na ordem inversa. Por quê, professor? Porque se você observar, ele começa pelo verbo. E a gente aprendeu que a ordem direta tem que começar por onde? Pelo sujeito. Se o poema aqui começa pelo verbo, então nós temos uma ordem direta. O que é que isso significa? Significa que, para que eu possa interpretá-lo, é necessário que eu faça a colocação dos termos da oração na ordem direta. Mas antes de nós fazermos isso, vamos entender uma coisa. Quando você pega aqui o hino nacional, a primeira coisa que a gente tem que identificar, voltando lá para o 7º ano, quem é o sujeito da frase, tá? E eu vou mostrando aqui para vocês que as margens plácidas do Ipiranga é o sujeito desta oração. Veja, as margens plácidas do Ipiranga é o sujeito. Veja que margens plácidas está no plural. E você aprendeu lá no 7º ano que o verbo tem que concordar com o sujeito. Observe que o verbo também está no plural. Portanto, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Mas quem ouve, ouve alguma coisa. Olha que esse verbo ouvir pede um complemento, porque quem ouve, ouve algo. O que foi que as margens plácidas do Ipiranga ouviram? Se eu ouço, eu vou ouvir sons. Óbvio, né? Então, qual palavra se refere a som? Brado retumbante, tá? O brado, o barulho, o grito retumbante, né? Que ecoa. Então vejam que eu tenho o complemento do verbo em um brado retumbante. Novamente, vamos lá. As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito, ouviram é o verbo, o brado retumbante é o complemento verbal. De quem era esse brado retumbante? De um povo heróico. Certo? Que aqui nós teríamos faz parte do complemento verbal, tem um nomezinho específico que é adjunto, tá? Mas nesse caso aqui, ele é um termo acessório de um complemento verbal. Vejam a segunda parte do hino. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Muito bem. Então vamos analisando aqui a segunda parte. Olha só. Quem foi que brilhou? Quando você está lá no 7º ano, o professor, a professora diz que para achar o sujeito tem que fazer uma pergunta ao verbo, né? Então a gente pode usar esse argumento aqui, esse artifício. Quem foi que brilhou? O sol é quem brilha, tá? Então o sujeito, olha só, o sol da liberdade é sujeito. Ah, professor, se o sol da liberdade é sujeito, essa frase está na ordem direta, concorda? Não, porque embora a frase comece pelo sujeito, veja que na frente eu não tenho o verbo. O verbo apareceu como terceiro termo, olha só, um termo de oração, dois termos da oração, terceiro termo da oração. Então a frase não está na ordem direta, certo? Ordem direta é sujeito, verbo, complemento de verbo. Então, nós temos o sujeito e o sol da liberdade. Brilhou é o verbo, tá? O sol da liberdade brilhou. Agora vejam, esse verbo não tem complemento verbal. No que é que nós vamos ter na frente? Onde ele brilhou, né? No céu da pátria. Quando? Nesse instante. De que modo ele brilhou? Em raios fúlgidos. Então veja que o sol da liberdade brilhou. Onde? No céu da pátria. Quando? Nesse instante. De que modo ele brilhou? Em raios fúlgidos, né? Claros. Ok. Vamos agora ver como fica esse hino nacional se a gente pegar os termos da oração. Vejam, decorem as cores, qualquer coisa, voltem lá para o slide anterior, onde a gente apresenta a ordem inversa, e vocês vão perceber que a partezinha amarela é o sujeito da oração. Então, por isso que nós não temos aqui a ordem direta, e sim a ordem inversa. Olha só, as margens plácidas do Ipiranga aparecem em amarelo, por quê? Porque é o sujeito da
oração. Ouviram é o verbo. Quem ouve, ouve algo. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Certo? Sujeito em amarelo, verbo é o verde, complemento verbal é o azul. Tá? Na segunda parte, o sol da liberdade é o sujeito, o i é apenas a conjunção. O sol da liberdade fez o quê? Brilhou. O verbo. Por que aqui nós não temos nada em azul? Porque o verbo não precisa de um complemento, como aqui em cima precisava. Quem ouve, ouve algo. Mas quem brilha, não brilha algo. Então a frase poderia ter parado em brilhou. Né? O sol da liberdade brilhou. É o que a gente chama de verbo intransitivo, né? Aquele que não pede complemento. Mas, professor, se o verbo não pede complemento, o que é isso que aparece aí na frente, no céu da pátria, nesse instante, em raios fúlgidos? São os adjuntos adverbiais, ou seja, aquelas expressõezinhas que se referem a tempo, que se referem a lugar e que se referem a modo. Vejam que aqui nós temos até uma cor nova, a cor roxa, né? Que seria o terceiro adjunto adverbial. O primeiro é dizer que brilhou em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria e brilhou nesse instante, tá? Então aqui nós temos o hino nacional na ordem direta. Já já a gente vai colocá-lo na ordem, aliás, ele está na ordem inversa, nós vamos colocá-lo na ordem direta. A segunda estrofe diz o seguinte: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Olha só, você lê o hino, acha bonitinho, mas tem dificuldade para interpretá-lo. Então, o que é que a gente faz? O mesmo procedimento. Vamos colocá-lo na ordem direta, certo? Vamos lá. Vejam que nós temos aqui, esses dois primeiros versos não mostram, não apresentam o sujeito, né? Por que não apresenta o sujeito? Muito bem. Porque se você prestar atenção, o verbo é conseguimos. Aí vamos usar o artifíciozinho que a gente aprendeu lá no 7º ano. Verbo diz alguma coisa sobre o sujeito. Faça a pergunta ao verbo. Quem conseguiu o penhor da igualdade? Nós. Mas no caso aqui, a palavra, o verbo, não tem o sujeito nós. Se eu tivesse escrito, se o hino nacional tivesse sido escrito com se o penhor dessa igualdade nós conseguimos conquistar, estaria em amarelo aqui a palavra nós, né? Mas nós não temos. Então, é uma prova também que é ordem inversa. Verbo, locução verbal, conseguimos conquistar. Quem consegue conquistar alguma coisa. Conquistamos o quê? O penhor dessa igualdade. Como foi feito isso? Com braço forte. Ou seja, com força, a força, com bravura, não é? Então, nós temos aqui, olha só, sujeito oculto nós, ou sujeito implícito, verbo, conseguimos conquistar, que é uma locução verbal. Conquistamos o quê? O penhor dessa igualdade, complemento do verbo. Nós conquistamos o penhor dessa igualdade de que modo? Com o braço forte, tá? Que é o modo como se foi conquistado. Olha a segunda parte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Vamos pegar o verbo para achar o sujeito. Cadê o verbo da segunda parte do poema? Está aqui, ó. Desafia. Quem desafia? Aí vem aquela questão, gente. Quem desafia é a própria morte ou quem desafia é o nosso peito? Veja só que nós estamos falando da bravura dos guerreiros brasileiros, né? Então, o peito está relacionado a coração, né? A força de vontade de superar desafios, tá? Então, entra também a questão semântica, a questão do sentido do poema, tá? Porque muita gente podia achar que a própria morte desafia o nosso peito. A morte desafia o nosso peito. Mas é o nosso peito que desafia a própria morte. Por quê? Porque vejam que aqui está falando de o penhor dessa igualdade. Ou seja, nós estamos nos colocando numa posição de desafiar perigos para estabelecer uma igualdade para o povo, tá? Nós estamos nos arriscando. Então, o nosso peito é quem desafia a própria morte, tá certo?
a questão da interpretação, ela é fundamental também para se estabelecer o sentido e evitar a ambiguidade, tá? Então, vejamos aqui. O sujeito, nosso peito, desafia é o verbo. Quem desafia? Desafia o quê? Alguma coisa. A própria morte é desafiada, tá certo? Outra coisa que você vai reparar é que quando a gente vai fazer a análise dessa segunda parte do hino nacional, nós começamos com uma conjunção condicional, tá? O que é que isso significa? Que na ordem direta, jamais a gente começaria pela conjunção condicional. Há uma oração principal para isso, tá certo? Então, nessa oração principal, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio, se o penhor dessa igualdade, ou seja, já que o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, o nosso peito desafia a própria morte em teu seio. Ó liberdade! Outro detalhe, ó liberdade apareceu em vermelho porque ele é chamado de vocativo, tá certo? Eu estou falando, eu estou interagindo com a liberdade. Eu estou dizendo, ó liberdade, se o penhor dessa igualdade nós conquistamos com braço forte, então em teu seio, o nosso peito desafia a própria morte, desafia os riscos, certo? Bom, vamos agora ver como ficaria na ordem direta o hino nacional, se assim fosse escrito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Na ordem direta, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Outra observação aqui é que muita gente vai pensar assim, mas margens plácidas não ouvem. Quem ouvem são as pessoas que estão às margens plácidas. Mas é justamente isso que o poema quer dizer. Lembra que nós estamos trabalhando um poema. Então eu tenho aqui a chamada prosopopeia, que é justamente isso, né? É quando você tem você atribui a um objeto, a uma coisa, a um ambiente, características de seres humanos. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Na verdade, quem ouviu foi o conjunto ou o grupo de pessoas que estavam às margens plácidas do rio Ipiranga. Tá certo? Então, nós temos aqui a chamada prosopopeia, tá? Outro detalhe interessante é o tamanho do complemento verbal, né? O brado retumbante de um povo heróico, que eu poderia também separar isso aqui como adjunto adnominal, tá? Olha aqui os terceiro e quarto versos na ordem direta. E o sol da liberdade brilhou no céu da pátria nesse instante, tá? Sujeito, o sol da liberdade, verbo brilhou no céu da pátria, adjunto adverbial 1, nesse instante, adjunto adverbial 2. Tá certo? Vamos agora para o segundo trecho, né? Olha como ficaria interessante se fosse na ordem direta. Se conseguimos conquistar, no caso sujeito oculto, implícito, se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade com o braço forte, nosso peito desafia a própria morte em teu seio, ó liberdade. Então vejam só, gente. Quando nós conseguimos fazer essa reorganização, se você conseguir colocar na ordem direta, você consegue interpretar com mais facilidade o poema. E aí, para que é que nós aprendemos análise sintática? Resumindo a história. Um dos grandes motivos para isso é para que você consiga interpretar poemas quando os versos apresentarem termos de orações invertidos. Então, coloca-se na ordem direta e daí você consegue fazer uma interpretação bem legal. Tá certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil e a gente se vê aí na outra oportunidade. Tchau!